Bem-vindos a mais uma conversa do The Deep Dive. Hoje a gente vai tentar decifrar talvez, um dos maiores mistérios do comportamento humano. Com certeza. Algo que todo mundo quer, mas assim, poucos sabem como conseguir de verdade: motivação. O material que a gente tem em mãos é um apanhado bem denso das principais teorias da administração sobre o tema. E a nossa missão é justamente essa, sabe? Traduzir décadas de pesquisa para entender o que, afinal, nos faz levantar a cama e ir à luta. E tem uma citação no texto que eu adoro, do Rockefeller. Sim. Prefiro contratar um homem entusiasmado a um homem que sabe tudo. Exatamente. Isso já diz tudo. No fim, a energia para agir vale muito mais do que o conhecimento parado. Perfeito. E essa energia para agir é uma ótima forma de pensar em motivação. O texto define como a força motriz, né? Aquela força que te direciona para um objetivo, geralmente para satisfazer uma necessidade. Certo. E logo de cara, ele faz uma separação que é crucial. De um lado, a motivação extrínseca, o que vem de fora. Salário, bônus. O escritório bonito, a promoção. Isso, as recompensas palpáveis. Do outro, a intrínseca, o que vem de dentro. Aquele sentimento de dever cumprido. O prazer de resolver um problema, sabe? O que já me leva a uma primeira pergunta. Se a gente pode dar recompensas externas, um aumento, por exemplo, a gente não está de fato motivando a pessoa? Essa é a grande questão que o material levanta. E a visão mais moderna é que, na verdade, não. Não. Você não motiva alguém. A motivação é um processo interno. O que uma organização pode fazer é criar um ambiente com os estímulos certos. Semente a brotar. Você dá terra boa, água, sol. E o impulso para crescer vem da própria semente. Exatamente. Os estímulos externos são a terra e a água. Entendi. É uma mudança de perspectiva importante. E para a gente organizar essa exploração, o texto divide a motivação em 3 partes. A direção, É para onde vai o esforço? a intensidade, que é o gás que a gente coloca, A força. e a persistência, por quanto tempo a gente mantém esse gás. Então vamos começar a nossa jornada para entender esse motor. Os primeiros, como Maslow, tentaram criar um mapa das nossas necessidades, né? A famosa pirâmide. Ah, pirâmide. Todo mundo já ouviu falar, mas a simplicidade dela é genial. O que ela realmente diz. A hierarquia das necessidades de Maslow é o ponto de partida clássico. A ideia central é que a gente tem necessidades em níveis e só se preocupa com o nível seguinte depois de satisfazer o anterior. Uma escadinha. Exato. Na base, o fundamental, as necessidades fisiológicas, comida, água, sono. Se você está com fome, nada mais importa. Certo, o básico da sobrevivência. Resolvido isso, você sobe um degrau. Segurança, ter um teto, um emprego estável, estar a salvo de perigos. Até aí faz todo sentido. Depois disso, entramos no que o texto chama de necessidades secundárias, as psicológicas. O próximo nível são as necessidades sociais. Pertencer a um grupo, ter amigos, afeto. Somos seres sociais. Acima disso vem a estima, a necessidade de respeito, tanto nosso, a autoconfiança, quanto dos outros, que é o status, o reconhecimento. E lá no topo, No topo, o objetivo final, a autorrealização. É a necessidade de você se tornar tudo aquilo que você é capaz de ser. Explorar seu potencial ao máximo. ok, o mapa é bem claro. Mas a vida real não é tão organizada assim, né? Quer dizer, alguém não pode se preocupar em realizar o potencial e ao mesmo tempo estar com o aluguel atrasado. E essa é exatamente a maior crítica ao modelo de Maslow, um ponto que o material destaca bem: a rigidez. A vida é muito mais bagunçada. Sim. E é por isso que outras teorias surgiram. A mais importante é a teoria ERC, do Clayton Alderfer. Ele basicamente pegou a pirâmide de Maslow e a simplificou em 3 grandes grupos. Quais seriam? Existência, que junta as necessidades fisiológicas e de segurança, relacionamento, que une as sociais e de estima, e crescimento, que é a autorrealização. E qual é a grande sacada dessa simplificação? A grande sacada é que, para ele, não existe essa escada rígida. Você pode buscar crescimento e relacionamento ao mesmo tempo. Ah, bem mais flexível. Muito.
E o mais interessante é o que ele chama de princípio da frustração-regressão. Se você está tentando satisfazer uma necessidade de nível superior, tipo crescimento, e se frustra... Não consegue a promoção, por exemplo. Isso. Você tende a regredir e focar mais numa necessidade de nível inferior. Tipo, já que não fui promovido, pelo menos vou sair para um happy hour com os amigos. Agora sim, isso soa bem mais como a vida real. Mas ok, até agora a gente falou sobre o que nos motiva. Aí vem um cara chamado Herzberg e disse que a gente estava olhando para o problema de forma errada, né? Completamente errada. Friedrich Herzberg chegou e, virou a mesa. A ideia dele, a teoria dos 2 fatores, é genial de tão contraintuitiva. E qual é a ideia? Ele disse que o oposto de satisfação não é insatisfação. Peraí, como assim? Se eu não estou satisfeito, eu estou insatisfeito. Não para o Herzberg. Ele descobriu que as coisas que nos deixam insatisfeitos no trabalho, se elas não existem, não são as mesmas que nos deixam satisfeitos se elas existem. São 2 escalas separadas. Certo, explica melhor. Ele separou em 2 grupos. Primeiro, os fatores higiênicos. Pensa neles como a infraestrutura do trabalho. Salário, condições do escritório, segurança no emprego, as políticas da empresa. O básico. Exato. Se esses fatores forem ruins, você fica muito insatisfeito. Mas se eles forem ótimos, você não fica motivado. Você fica apenas não insatisfeito, fica neutro. Entendi. É como o saneamento básico de uma cidade. A falta dele causa doença, mas a presença dele não te faz sair dançando na rua de felicidade. Você só espera que ele exista. Que analogia perfeita, é exatamente isso. Um bom salário não te motiva a criar algo novo. Ele só te impede de reclamar e procurar outro emprego. E o que motiva de verdade, então? A motivação de verdade, segundo ele, vem do outro grupo, os fatores motivacionais. E estes são intrínsecos ao trabalho em si. Como o quê? O sentimento de realização, o reconhecimento por um trabalho bem feito, a responsabilidade que você recebe, as oportunidades de crescimento, são essas coisas que geram satisfação e fazem alguém ir além. Cara, isso é gigantesco. Porque basicamente diz que gastar rios de dinheiro com escritórios chiques e salários altíssimos, na melhor das hipóteses, só evita uma rebelião. Só apaga o incêndio da insatisfação. Não está inspirando ninguém a fazer um trabalho genial. O poder de verdade está na natureza da tarefa. Exatamente essa é a implicação. Separa o que é conforto do que é impulso. E essa ideia nos leva a outra pergunta. Será que todo mundo se motiva com as mesmas coisas? Boa pergunta. É aí que entra a teoria do McClelland. Ele diz que a gente desenvolve 3 grandes motivadores sociais. A necessidade de realização, que é superar desafios, a de afiliação, ter boas relações, e a de poder, que é influenciar os outros. E cada pessoa tem um volume diferente para cada um desses. Exato. Pessoas diferentes se movem por coisas diferentes. Certo. Então a gente já olhou para os ingredientes da motivação, mas ainda não explica a receita. Como é que a nossa cabeça mistura tudo isso? Parece que é aqui que a gente entra nas teorias de processo. Perfeito. A gente sai do o quê e entra no como. Como o processo mental da motivação funciona. E um bom ponto de partida é uma pergunta sobre a natureza humana, que o Douglas McGregor formulou nas teorias X e Y. A visão do copo meio vazio e a do copo meio cheio, basicamente. Isso, a teoria X é a visão pessimista. As pessoas são preguiçosas, odeiam o trabalho, evitam responsabilidade. E precisam ser controladas. Controladas, forçadas, ameaçadas com punição. Já a teoria Y é otimista. O trabalho é natural, as pessoas são criativas, buscam responsabilidade. E aí se autodirecionam se estiverem comprometidas. Aham. E a visão que um gestor adota, X ou Y, muda completamente a forma como ele vai tentar estimular a equipe. E essa escolha de visão de mundo abre a porta para a gente entender os cálculos que fazemos na nossa cabeça, o que nos leva à teoria da expectativa, do Vroom, que parece quase matemática. É quase matemática mesmo. Vroom propôs que a nossa motivação é o resultado de uma multiplicação de 3 fatores. Se qualquer um for 0, a motivação inteira vai para o lixo. Ok,
vamos traduzir isso. Quais são os fatores? O primeiro é a expectativa. É a sua crença de que o seu esforço vai levar ao desempenho que você quer. É a pergunta: se eu me esforçar mais, eu consigo mesmo fazer isso? Certo. Eu sou capaz. Isso. O segundo é a instrumentalidade. A sua crença de que o seu bom desempenho vai ser recompensado. Se eu fizer um bom trabalho, eu serei de fato reconhecido por isso. O meu esforço vai valer a pena. Exato. E por último, a valência. É o valor que você dá para essa recompensa. O quanto eu realmente quero essa promoção. Entendi. É como decidir treinar para uma maratona. Expectativa, eu acredito que meu corpo aguenta. Instrumentalidade, se eu completar vou ter a glória que eu quero. E valência, o quanto eu realmente ligo para essa medalha. Perfeito. Se a resposta para qualquer uma dessas for nenhum pouco, Você vai continuar no sofá. exatamente. A lição de Vroom é que a motivação é uma cadeia. E o elo mais fraco quebra a corrente inteira. Isso é muito poderoso. E seguindo nessa linha de cálculos mentais, tem outra teoria que é sobre um sentimento que todo mundo já teve. A sensação de injustiça. A teoria da equidade. Essa é talvez a mais intuitiva de todas, a do John Stacey Adams. Ele diz que a gente está constantemente fazendo uma conta, sabe? Que conta? A gente pega tudo que a gente entrega para a empresa, nosso esforço, experiência, horas, e compara com tudo que a gente recebe, salário, reconhecimento. E a gente não avalia isso sozinho. Não, a gente compara a nossa razão de esforço por recompensa com a razão de outras pessoas. O colega do lado. O colega do lado, alguém em outra empresa, e quando a nossa percepção é que a nossa razão é pior que a do outro, surge um sentimento de injustiça, uma tensão. E essa tensão nos motiva a agir. Exatamente. É um motivador poderoso. Ela nos impulsiona a fazer algo para restaurar o equilíbrio. É aquele momento que você descobre que o novato que faz o mesmo que você ganha 10% a mais, de repente aquela vontade de ficar até mais tarde some, né? Some na hora. Esse nó no estômago da injustiça é um desmotivador gigantesco. E as reações podem ser várias. Você pode reduzir seu esforço. Já que eu ganho menos, vou trabalhar menos. Isso. Ou tentar aumentar suas recompensas, pedir um aumento. Ou, em último caso, sair da situação, pedir demissão. A percepção de justiça é fundamental. Se a expectativa e a percepção de justiça são tão cruciais, parece que a falta de clareza é um veneno. O que nos leva à teoria da fixação de objetivos de Edwin Locke, que é tipo um antídoto para isso tudo. É o antídoto perfeito. Locke descobriu algo que hoje parece óbvio, mas foi revolucionário. Ele mostrou que metas específicas e desafiadoras levam um desempenho melhor do que metas vagas. O famoso faça o seu melhor. Que não motiva ninguém. Dizer aumente as vendas em 15% até o fim do trimestre é muito mais poderoso do que venda o máximo que puder. A clareza direciona o esforço. E não é só isso. Ele destacou a importância do feedback constante para a pessoa saber se está no caminho certo e da autoeficácia, que é a crença na sua própria capacidade de atingir aquela meta. Ok, então trazendo tudo isso para a prática, para o nosso dia a dia, como a gente conecta essas teorias clássicas com o que se discute hoje? O material termina falando de um conceito muito popular, o mindset. Isso. O trabalho da psicóloga Carol Dweck sobre mindset de crescimento é a ponte perfeita. Ela diz que a gente tem crenças sobre as nossas próprias habilidades, e isso molda tudo. E são duas crenças principais, né? Duas. De um lado, o mindset fixo. A crença de que nossa inteligência e talento são traços fixos, que não podem ser mudados. Quem tem esse mindset evita desafios por medo de falhar e parecer menos inteligente. Exato. E vê o feedback negativo como uma crítica pessoal. Do outro lado, tem o mindset de crescimento. Que é a crença de que as habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e prática. Isso. Pessoas com essa mentalidade abraçam desafios, veem o fracasso como uma oportunidade de aprender. O feedback para elas é um presente, um dado para melhorar. E a aplicação disso no mundo corporativo é o que chamam de autodesenvolvimento e empoderamento, certo? Exatamente. O autodesenvolvimento é a manifestação individual do mindset de crescimento. É a pessoa assumir a responsabilidade pela própria carreira, buscando conhecimento, pedindo feedback. Tomando as rédeas. Uhum.
E o empowerment, ou empoderamento, é a manifestação organizacional. É quando a empresa cria uma cultura de teoria ipsial, confia nas pessoas e dá a elas autonomia, responsabilidade e os recursos para tomar decisões. É o ambiente perfeito para o mindset de crescimento florescer. Perfeito. Uau! Nossa jornada foi longa. Começamos com uma pirâmide simples de necessidades básicas. Passamos pela ideia de que satisfação e insatisfação moram em casas separadas. E mergulhamos nos cálculos mentais de expectativa e justiça que acontecem na nossa cabeça o tempo todo. O que é fascinante olhando para esse quadro completo é que não existe uma chave mestra da motivação, sabe? Não tem uma fórmula mágica. Nenhuma. É mais como um painel de controle complexo, cheio de botões e alavancas. Fatores diferentes se aplicam a pessoas diferentes em momentos diferentes. Compreender essas teorias não nos dá a resposta, mas nos dá um repertório muito mais rico para diagnosticar o que está impulsionando ou freando a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Perfeito. E para fechar, fica uma reflexão que o próprio material inspira. A gente analisou teorias que vão desde a necessidade de um prato de comida até conceitos abstratos como mentalidade. A provocação final é: num mundo onde a segurança do emprego é cada vez mais fluida, o trabalho remoto está redefinindo o que significa pertencer a um grupo, e a inteligência artificial desafia nosso senso de realização, qual dessas teorias clássicas de motivação precisa ser mais urgentemente repensada para o futuro do trabalho?